Temos uma final de Champions League e, enquanto isso, temos clássico para decidir o campeonato na Espanha. Pode ser decisivo na Espanha neste final de semana. Na América do Sul, a Copa Libertadores tem brasileiro passeando e gente em situação um pouquinho mais complicada. Tudo isso aqui vai ser assunto no Na Cara do Gol, que começa agora. Olá, meus amigos e amigas, estamos chegando aqui para mais uma edição do nosso podcast semanal. Essa semana aqui um pouquinho diferente, né? Com um grupo mais recheado, um elenco reforçado aqui, com muitos assuntos para conversar. Vou começar pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem também o nosso canal e o nosso podcast, né? Você pode assistir no YouTube ou então ouvir no seu agregador de podcast favorito. Eu sempre peço que você deixe a recomendação e também a sua avaliação. Deixe o seu recado, opinião, sempre muito importante. Essa interação ajuda muito a gente. Vamos começar aqui, o Rafael Bellatini na apresentação mais uma vez e agora aqui apresentando o elenco completo. Vou começar pelas visitas, tá, Massa? Então calma aqui, vou começar pelo Rian Gomes. Tudo bem contigo? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, cara. Prazer todo meu. Enfim, né? Esse encontro aqui recheado para falarmos do melhor que está acontecendo na Europa, no futebol sul-americano. Acho que vai ser um papo muito interessante aqui hoje. Ah, vai ser com toda certeza. O papo pré já estava muito legal. E aqui na minha frente, né, para fazer o lançamento aqui, Carlos Ramos. Tudo bem contigo? Já começou com uma indireta. Falou que o grupo tá recheado, tá falando que a gente tá fora de forma, né? Mas prazer. Que não é uma mentira, né? Mas prazer estar aqui com vocês. Quem sou eu para falar de alguma coisa, né? E temos aqui a homenagem até ao Ronaldo meio, Fenômeno aqui. Grande abraço pro Ronaldo. Não tem nada contra, né? Acho que quem tá mais aqui certinho é o Massa. Tudo bem, Massa? Sem dúvida. Tudo bem, tudo bem. Todo dia na academia, Eduardo? Não, e tá muito bom aqui ter esse encontro da velha guarda ao gol, aqui dos bons tempos de O Gol pelo Mundo. E são aí mais de uma década aqui do lado Carlitos, quase uma década aí com o Rian. Verdade. Então é muito bom. E alguns meses aqui comigo, só. Tudo bem, né? Mas é assim que funciona, né? A gente chegou aqui, cheguei para somar, né? Isso aqui tá fazendo o que o professor mandou e quem sabe, né, a gente chega lá. Vamos começar invertendo um pouquinho a nossa rotina. A gente costuma falar primeiro do futebol brasileiro, mas temos uma final da Champions League, está definido, o PSG eliminou o Arsenal, venceu a segunda partida e está na decisão, volta à decisão, olha só, hein? Era só se livrar do Mbappé e do Neymar que as coisas ficavam melhor, será que é isso? E a Inter de Milão que fez 2 jogaços. Que partidas tivemos entre Inter de Milão contra o Barcelona. 2 partidas que já valiam a conta. Eu até brinquei aqui que a gente podia definir como uma melhor de 7, né? Aproveitar que a NBA está nas finais, Exato. aí faz prorrogação aqui, cara. Faz mais um jogo 3 no Rio de Janeiro, no Maracanã. Depois faz o jogo 4 em Nova York. Vamos levando para o mundo inteiro. Né? Rafael, quem trabalha com futebol tem essa rotina de assistir tantos jogos e às vezes nós brincamos, são tantos jogos que nós ficamos até cansados. Quando nós vemos um jogo como Inter e Barcelona, dá vontade de dizer assim, quero mais, eu quero mais. É isso que eu gosto de ver, é por isso que nós estamos aqui, nós adoramos o futebol por causa de momentos como esse. E no final, a impressão que eu tenho é que eu gostaria de ter visto mais de Barcelona e Inter de Milão e gostaria de também que aquilo acabasse, que o Barcelona não fosse embora daquela competição, né? Eu fiquei triste pelo Barcelona e eu não torcia pelo Barcelona ou pela Inter, nada disso, mas eu fiquei triste, por quê? Porque foram 2 times que deram um espetáculo, que jogaram futebol o tempo inteiro, com estilos completamente diferentes, mas para vencer, um jogo aberto, um jogo franco. Foi muito bom de assistir. Triste, só que você falou, né? Alguém sair derrotado, né? Esse jogo eu até torci para que tivesse um empate para ter os pênaltis. Eu adoro a disputa de pênalti quando não é meu time, eu acho maravilhoso. E eu achei que você ia completar assim, queria ver mais de Barcelona e Inter e eu ia concordar contigo. Menos de Arsenal e PSG, por exemplo, para mim é um jogo que foi totalmente desnecessário, não precisava ter jogado. Mas assim, falando dos técnicos nessa Liga dos Campeões, são trabalhos espetaculares, né? A gente vê que o Liverpool caiu nas oitavas, o trabalho do Slot foi muito bom. A primeira temporada dele, depois do Klopp sair, toda a pressão, né, de ter que encarar um time depois da saída de um técnico que fez grande história, foi a era Klopp lá em Anfield, né? E caiu o Liverpool pro PSG. O trabalho do Luiz Henrique tático é espetacular. Luiz Henrique
fenomenal. O próprio trabalho do Arteta no Arsenal, que na Premier League não brigou até o fim com o Liverpool, mas ainda assim na Liga dos Campeões chegou longe, fez duas partidas excelentes contra o Real Madrid, né? Então, assim, é louvável o que fez o Luiz Henrique. O trabalho do Hansi Flick também muito bom. O Barcelona estava jogando um futebol espetacular. Tem, claro, olha, o destaque individual do Lamine Yamal, que está fazendo uma temporada espetacular, o Rafinha também, né, tá jogando muito, mas o trabalho do Flick é muito bom, então são equipes taticamente muito interessantes, e o trabalho do Inzaghi na Inter é absurdo, né? A Inter que joga um pouquinho diferente do Barcelona, que joga um pouquinho diferente do Paris Saint-Germain, né? Naquele esquema de 3-5-2, os zagueiros indo muito ao ataque. A minha dúvida, inclusive, para esse jogo de semifinal era o quanto os zagueiros iam pro ataque, iam partir pro ataque, iam manter isso. Sim. E acho que o grande destaque das semifinais até, foram os laterais. Se a gente vê o jogo da Inter, o Dumfries, acho que fez 2 gols e deu uma assistência no primeiro jogo. Exato. E deu mais 2 assistências no jogo. Exatamente. E assim, foi um dos grandes destaques individuais do confronto, né? E na semifinal do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain, que já vem se destacando muito com os laterais, a gente vê o Paris Saint-Germain finalizando as jogadas, quase sempre os laterais estão na área, né? O Nuno Gomes, inclusive, o Nuno Mendes vive a temporada de mais gols na carreira dele. O Hakimi fez o gol ontem, aparecendo na área para finalizar. Que gol, né? Então, é um pormenor interessante, assim, o trabalho dos técnicos e como os laterais, ou alas, no caso da Internazionale, foram protagonistas nessas semifinais da Liga dos Campeões, né? E a gente vê o grande equilíbrio dessa Liga dos Campeões. A gente vinha conversando antes, não existia um grande favorito. Existiam grandes trabalhos e que foram se minando ali ao longo da competição, no mata-mata. Você vê o Arsenal, a facilidade que o Arsenal passou pelo poderoso Real Madrid, né, nos 2 jogos, né, com muita autoridade, e aí você vê o PSG, um time que vem se reconstruindo após a saída do Mbappé. O próprio Donnarumma deu entrevista falando que o time está mais unido, tem um elenco mais encorpado e mais próximo agora, né, sem aquela disputa de ego que a gente sabe que existe, né, no vestiário. E muito interessante ver esses 2 trabalhos na final, porque foram trabalhos que foram crescendo ao longo do tempo. O próprio Simone Inzaghi chega à segunda final de Champions, junto com o Helene Ferreira, é apenas o segundo na história da Inter a chegar em 2 finais de Champions, então é histórico. Então tá muito aberta essa final. Só quero lembrar aqui que nós apostamos na Inter e apostamos no PSG. Né? Sim. Você apostou. Não, o Rodrigo veio comigo, ele se deu mal. Eu que atrapalhei ele e o Rodrigo, e aliás eu errei. Eu errei, fui moleque, já tô deixando claro aqui, desculpa Arteta, tá? Mas whatever the weather, né? Vou seguir ali nessa torcida, 5 anos já esperando alguma coisa, mas alguma hora vem. O que eu ia falar só... Pro Arsenal, só uma questão aqui, pro Arsenal eu acho que esse é o caminho. O PSG... tá na segunda final também não venceu, né? Mas o caminho é esse, o Arsenal tá ali, essa temporada era uma temporada que talvez desse para conseguir algo mais, mas você percebe que o Arsenal ainda precisa encorpar mais o elenco, né? O elenco, exato. Então, é esse o caminho. O que não pode é jogar fora tudo e achar que tá tudo errado. Não. O caminho parece tá correndo certo, não pode parar, tem que ir para frente, O Arsenal, se mantiver o trabalho e conseguir reforços pontuais e um elenco mais encorpado, eu acho benzer um pouquinho também lá o Emirates, né, para machucar um pouquinho menos, né, porque pelo amor de Deus, exato, né, se tivesse o Havertz para jogar, acho que poderia ter sido um pouco melhor. Ou o Gabriel Jesus mesmo, ontem várias vezes, inclusive o Saka fazia a jogada pelo lado direito, ele cruzava a bola aqui, só que só tinha o Martinelli vindo do segundo pau. E não tinha ninguém no meio para completar. Essa saga pelo camisa 9 do Arsenal tá perdurando já há algum tempo e acho que foi fundamental nessa temporada a ausência não pode fazer como de uma referência. Que chegou na final e depois aquilo foi desfeito, né? Tem que continuar, tem que fortalecer e se continuar brigando, uma hora ganha. Quem tá lá ganha, uma hora ganha. O Manchester City é uma prova. Disputar frequentemente. Ficando só na Inglaterra, o Manchester City também tinha essa penca de um clube sem tradição na Liga dos Campeões. Não interessa, a tradição você constrói. Os outros clubes todos construíram essa tradição, construíram seus títulos. Quando ninguém começa com 10 títulos na Liga dos Campeões, não. Então, tem que construir. O PSG, até pouco tempo atrás, mal tinha grandes conquistas na França. Né? Então, o importante é estar sempre ali na briga. Uma hora vem. O Manchester City fez isso. Não tem tradição. Não interessa. Uma hora tá lá na briga, uma hora vai. Porque também essa Liga dos Campeões era uma Liga dos Campeões em aberto. Parece que o Arsenal fracassou. O Arsenal não fracassou. Chegou numa semifinal e podia estar na final o jogo contra o PSG. O PSG foi melhor.
Pra mim, é o melhor time da Liga dos Campeões. É o melhor time, pra mim, da Liga dos Campeões. Mas o Arsenal teve momentos que se aquele lance tivesse sido definido, poderia mudar toda a história. Fez 2 jogos impressionantes, né? O Sommer e o Donnarumma são grandes destaques também aqui. As defesas que o Sommer fez foram impressionantes. Né? Tem um compilado ali que eu achei espetacular. Né? E aí mostra o quanto que o Arsenal precisa de um cara finalizador. O cara para resolver as jogadas, porque o grande jogador do Arsenal é o Saka, né? É o cara que faz a diferença individualmente, né? E tem um detalhe interessante nesse jogo contra o PSG, que ele começou a crescer mais no jogo quando o Timber, que é lateral direito, foi mais pro meio, conseguiu atrair a marcação e ele teve mais espaço no corredor lateral direito para conseguir fazer as jogadas por ali. Só que ele acabou ficando sem ter alguém mais para ajudar ele a resolver as jogadas, né? O Merino funcionou em algum momento como falso 9, né? Em algum momento ele funcionou bem e tudo mais, mas o Arsenal precisa de um cara grande para decidir as jogadas, né? Senti falta do Odegaard um pouco também, né? Porque o Odegaard é um craque, é um baita jogador, mas ele não apareceu nesses grandes momentos. Acho que fez muita falta também. O Arsenal precisa de jogadores grandes para conseguir resolver esses jogos, né? E por outro lado, o PSG... ele não tem, assim, um jogador espetacular que tu fale, cara, esse cara é gigante. Tem vários jogadores muito bons. A temporada do Vitinha é absurda. O Vitinha tá jogando muito e ele é fundamental dentro do esquema do Luiz Henrique, de interpretação de espaços no campo, de rotação de posições. Então o Vitinha tá por todo lado no campo e se o outro time... é o verdadeiro motor, né? É o verdadeiro motor do time. E o PSG enfrentou mais dificuldade contra o Arsenal quando o Arsenal conseguiu subir a marcação e frear um pouquinho o Vitinha. Aí o início do jogo do Arsenal foi muito bom. Ele sufocou o PSG. E né? também o PSG tem 2 laterais que são muito fortes ofensivamente, mas que também... principalmente o Nuno, porque o Hakimi ali atrás às vezes compromete, mas o Nuno conseguiu ficar o tempo inteiro praticamente focado em marcar o Saka. Por quê? Porque era o ponto forte. E o Kvara voltou muitas vezes para fazer uma dobradinha isso. com o Nuno. Então, ali. Ontem foi um dia difícil até para o PSG, porque o Nuno ficou com um amarelo cedo e era difícil segurar o Saka. O Arsenal jogou muito em cima disso. Mas é interessante taticamente ver, o Nuno sobe muito. Contra o Arsenal ele não subiu. Quem subiu foi o Hakimi, que o tempo inteiro estava na área. O tempo inteiro estava na área. Ele jogou até se fosse no Brasil... Estamos elogiando aqui os técnicos estrangeiros. Eu falei, se fosse no Brasil, o Saka teria jogado em cima do Hakimi, porque tava um buraco ali. Por quê? Porque ele botou todo mundo ali na esquerda para fechar o Saka e deixou um buraco. Teve vários contra-ataques, principalmente no primeiro jogo. Sim, o Trossard ali perdeu uma defesaça ali. Mas foi um dos lances capitais quando ele perde ali com... Então, aquele gol, se explorasse melhor ali... Faltou, então, um pouquinho o Martinelli no jogo também. Sim. Faltou o Martinelli Tanto que no segundo tempo, ele muda todo o lado esquerdo, o Arteta. Ele coloca o Calafiori no lugar do Lewis Kelly e ele coloca também o Trossard no lugar do Martinelli para tentar explorar esse espaço. Falta elenco. Se ele tivesse gente para jogar ali, ele teria feito. Eu acho até que o elenco faltou, no geral, faltava um 9. Eu tiro um pouquinho do Martinelli porque ele fez o papel que ele costuma fazer. Ele não jogou mal nenhuma das outras partidas. O grande problema para mim, eu senti isso no segundo jogo principalmente, o Arsenal começa muito bem, ele cria 4 chances nos primeiros 5 minutos. E foi mais ou menos o que o PSG fez lá em Londres. Só que o PSG conseguiu o gol. Né? O Arsenal teve um cabeceio do Rice que passou muito perto da trave, depois teve 2 defesaças do Donnarumma. Se um desses lances tivesse um desfecho diferente, a história era outra. E aí também, contra o Real Madrid, por exemplo, o Arsenal não estava conseguindo furar o bloqueio do Real Madrid e veio o gol do Rice. Né? Fala as faltas mudaram o jogo. Faz a diferença. A gente sabe que não existe o si no futebol, né? Sim. Mas o Arteta, em entrevista coletiva, ele fala, em 20 minutos, no primeiro tempo, já tá 3-0 pro Arsenal. E aí a história seria completamente diferente. O Luiz Henrique, sem dúvida, falou pro time, não faz falta de jeito nenhum perto da área. Com certeza. Quem fizer falta, tá morto. Sim. Bom, eu só não gosto, eu queria até a opinião de vocês, desse papo de achar que essa Champions League foi muito comentado, é a mais fácil dos últimos tempos, os caras não ganharam. Eu acho uma besteira tremenda, porque o PSG venceu o City naquela chata primeira fase, eliminou o Liverpool, eliminou o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, né? A Inter de Milão eliminou o Bayern de Munique e o Barcelona. Então esses 2 times não chegam por acaso, né? Não teve um lado fácil na chave. Eles não são zebra. Não existe. Estão jogando muita bola, são times também... Não é campeonato de grife, né? Vamos ser sinceros, né?
Acho que esse é o detalhe, E até tem grife, né? Inter e o PSG, mas ok, são pode dizer grifes que mais... a Inter é aquela... que já tá mais, né... o futebol italiano tá mais Isso, embaixo, ok, mas é a Inter ainda assim. E né? outro dia chegou na final também, faz 2 Isso. temporadas que estava na final. Exatamente, com o próprio Inzaghi. O futebol italiano, a gente fala, o futebol Fez italiano jogo tá duro em com o baixa. City, com o poderoso City. Sim. Tá 1 em a 0 baixa, só. nos últimos anos tem voltado a crescer, mas ainda não recuperou o prestígio do nosso tempo. No nosso tempo, o futebol italiano... Nossa, não tinha igual. o futebol italiano Boa. era o futebol... Ainda bem que não é o nosso tempo, Rian. Só deles ali, a gente tá mais... Infelizmente, Não conseguimos acompanhar Esse tanto, pessoal né, aqui Carlos? que nem, você tem que ficar estudando isso. A gente viu ali. Esse pessoal tem que assistir um pouquinho mais de futebol antigo. Vou dar uma daqueles de velho que eu nunca gostei quando tinha o comentarista que falava esse pessoal aqui não via na época. Agora eu vou Agora vou os usar a velhos, cartada. Vou começar a usar. Por falar em campeonato italiano, tem essa diferença também. O PSG, bom, já pode pensar, final dia 31 de maio, o PSG já tá livre, né? Até perdeu 2 jogos no campeonato francês. Pode perder 3, 4, Acabou, já tinha sido campeão. Faz muito tempo, né? Acho que desde que começou o campeonato já é o campeão. E Algumas temporadas, inclusive. Enquanto isso, a Inter tem 3 jogos, tá 3 pontos atrás do Napoli. E aí até peguei a sequência aqui. A Inter sai contra o Torino nesse final de semana. Tem em casa contra a Lazio e depois o Como. Né? Esse jogo contra o Como é uma semana antes da final. O Napoli recebe o Genoa, sai contra o Parma e joga contra o Cagliari. É um calendário que parece mais favorável para o Napoli. Só que o problema é que a Inter não pode abrir mão também, porque corre o risco de ficar de mãos abanando no final da história. Né? O torcedor atleticano sabe bem o que é isso. É desnecessário essa... Tá vendo? O torcedor... o pessoal do Galo doido... Ó, eu vou passar a conta dele depois no Instagram, Twitter, você vai lá e xinga ele. Eita, não faz isso não. Mas exatamente, assim, a temporada que pode ser mágica para a Inter, né? Já teve... Eles caíram na Copa pro rival Milan, né? A gente fez até matéria no site que poderia ser a Tríplice Coroa. Isso. E entrar num top da Europa aí de Tríplice Coroa e pode terminar sem nada, né? Pode terminar sem nada, apesar do trabalho muito bom do Inzaghi, que vem de anos, apesar de vários jogadores... O Bastoni tá jogando muito mais uma temporada, o Bastoni faz uma temporada fenomenal, né? E... Eu tenho a sensação que não é só no Brasil e na América do Sul que isso acontece. Para a Inter, que também não tem assim um elenco tão largo, a Inter claramente mudou o foco para a Liga dos Campeões. Mas não pode brincar no italiano. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar no italiano. Então, eu acho que, sinceramente, porque 2 derrotas vieram nos últimos 3 jogos. E foram derrotas em que a Inter era claramente favorita, derrotas apertadas. Teve um empate quando vencia por 2-0, tomou um empate. Exato, então foram jogos que claramente você via que a Inter que jogou contra a Barcelona era outra, era muito mais focada. É difícil demais mudar essa chave quando você está sonhando com Liga dos Campeões e de repente pensar no italiano. E assim... Para mim pode, e eu acho que até o mais provável que aconteça, infelizmente para o torcedor da Inter, porque o calendário do Napoli é mais vantajoso. Sim. O Napoli só pensa no italiano. Não divide atenções o Napoli. Divide atenções. Tem 2 jogos em casa, não são jogos difíceis. Exato, não são jogos difíceis. O último jogo da Inter contra o Como parece um jogo fácil, mas o Como essa temporada é um Como... Ganhou da Atalanta. Do Fábricas. Tirou ponto da Roma. Exato, é diferente. Recebe a Lazio é o adversário. Tirou ponto da Lazio. Então é muito complicado ali com 3 pontos, porque não é só fazer o dever de casa, ainda tem que torcer. Tem que secar o outro. Ainda tem que secar o outro. Então a Inter está numa situação delicada no italiano e na final contra o PSG, para mim o PSG é favorito, porque é mais time e ao contrário ali do Barcelona, que tinha um choque de estilos que ia causar muito problema para o Barcelona, eu não vejo tanto problema assim para o PSG. O PSG eu acho que consegue, porque o PSG consegue controlar o jogo se precisar. Tem o Vitinha, tem o João Neves, tem um meio campo que sabe tocar a bola se precisar, tem um ataque que consegue se movimentar e também lidar bem com essa questão de ter o controle do jogo. O Barcelona nunca tem o controle do jogo, é sempre
é sempre ali, Vamos lá, vamos vamos pra cima, pressão, vamos meter 4. Quando fez 3-2 ali era pra ter parado. E até acerta uma bola na trave, né? No 3-2 acerta na trave e toma um empate em seguida. Eles não conseguem controlar o jogo, então são jogos muito abertos. O PSG tem um pouquinho mais de variação que tem o Barcelona, que pra mim também é uma crítica que eu sempre fiz ao trabalho do Flick. O Flick sabe armar um time que é aquela ideia desse futebol moderno alemão, da pressão, mas ele não consegue fazer mais que isso. Então, quando algum estilo de jogo ou características de jogadores causam um problema a ele não tem muita ali alternativa, não. A alternativa dele é marcar mais gol que o outro e pronto, acabou. E o interessante, você falou que ele vai jogar com Como uma semana antes da final. A Inter vai jogar com Como. É interessante, porque o trabalho do Fábregas tem algumas coisas da filosofia do Luiz Henrique também. É um time que gosta muito de fazer rotações nas posições dos jogadores, tem uma saída de bola buscando triângulos e tudo mais. Então pode ser um bom teste para a Inter, né? Uma semana antes jogar contra uma equipe que, pelo menos na primeira fase de construção ali, iniciando o jogo, lembra um pouquinho o que o Luiz Henrique também... o Luiz Henrique busca fazer no PSG, né? Então, aí tem esse jogo, essa decisão para a Inter, que eu falei, o PSG já tá tranquilaço. Rodadinha rápida de favorito aqui. Eu não vou ser favorito, eu vou falar para quem eu vou torcer. Vou torcer para a Inter, apesar de ser Juve, eu vou torcer para a Inter. Eu queria discordar do Eduardo. Tem que cobrar aqui. Eu queria discordar do Eduardo. Mas eu acho que o PSG é o favorito. Aí... mas eu já não vou com nenhum dos dois. Acho que é um jogo bem aberto. Não, em cima do muro não. Quem que vai ganhar? O Arsenal vai ganhar. Pronto. Mas assim, nenhum dos dois. Vai dar empate. Qualquer um dos dois pode ganhar. Vou na torcida. Se for torcida, eu vou com o Bellatina. Minha torcida é pela Inter, sim, pelo trabalho do Inzaghi. Acho que é merecedor desse título, pelo que vem construindo no cenário europeu, pelo que o time vem desempenhando. Gosto muito de ver a Inter jogar. É uma delícia assistir a Internacional jogar, porque você vê zagueiros atacando, você vê meias atacando, laterais atacando e de forma ordenada. Você não vê o time se desestruturar em nenhum momento. Tanto que é um time que sofre pouquíssimos gols. Sofreu muito do Barcelona, porque é uma coisa natural. Todo mundo vai sofrer muito. Exatamente. Né? Todo mundo vai sofrer muito gol do Barcelona. Então, acho que o PSG vai ter um pouco mais de dificuldade que o Barcelona para fazer gol. Então, vai ser um jogo bem aberto. Minha torcida é pela Inter. Eu vou ficar com a Inter. A gente aí pronto, tá dividida a mesa. Vamos tirar lá do B aqui, pô. Virou rápido aqui. Para falar de outro time que pode, no fim, acabar se terminar desse jeito, que nenhum dos dois ganha o título, deve entregar para o Real Madrid pelo costume, chega lá uma orelhuda lá para o Real Madrid. Real Madrid que tem parada dura nesse final de semana, é um jogo bastante decisivo, ele clássico contra o Barcelona, jogando lá em Barcelona. Barcelona 4 pontos na frente, 4 rodadas para o final do campeonato e o Barça tem que deixar de lado o que aconteceu na terça-feira, um baque tremendo, para também não perder tudo. Enquanto isso, lá no Real Madrid, chegaram até faixas de agradecimento à Inter de Milão por ter salvado ali o que seria, né, o sucesso do Barça. Né? É só a Inter para salvar a temporada do Real Madrid, basicamente. Né? Porque o Real Madrid próprio não conseguiu salvar a temporada dele, né? Vive um momento que não é bom, obviamente, e o título espanhol praticamente já foi definido, eu acho que, assim... Eu posso passar aqui qual que é a rodada, o final, né? Sim. Porque eu acho que esse jogo aqui é bastante decisivo, porque o calendário do Real Madrid me parece mais tranquilo depois desse jogo. Então, uma vitória do Real Madrid eu acho que deixa completamente aberto, porque o Real recebe o Mallorca, sai contra o Sevilha, que tá mal. Uma fase muito ruim. E termina em casa contra a Real Sociedad. O Barcelona, ele tem o clássico com o Espanhol, né? É fraco, mas é o Espanhol. É sempre um clássico. Flamengo e Madureira. Isso, né? Tem o Villarreal, depois, né? Em casa, e sai contra o Atlético Bilbao. Então tem gente que tá brigando por vaga, que tá sonhando. É um campeonatinho um pouco mais complicado para o Barcelona dali por diante. Com certeza esse jogo vai ser decisivo, principalmente para o Real Madrid, né? Porque se o Real Madrid perde esse jogo... 7 pontos, acabou, fecha a conta. Com 9 em disputa, esquece, né? O Barcelona ainda é superior a todos. Realmente, no final, vai enfrentar times que são mais complicados que o Real, mas o Real está numa fase que consegue largar pontos ali contra qualquer um. Essa que é a verdade. Já o Barcelona eu não vejo perdendo tantos pontos nessa reta final, a não ser que a parte mental conte muito. O fato de ter sido eliminado na Liga dos Campeões... Se perder para o Real, às vezes dá aquela... Então esse jogo, se o Barcelona consegue aí um empate que seja, eu acho que fica mais ou menos definido. Agora, se o Real Madrid vence,
Aí sim. Mas acho muito difícil. A gente tem que pode- pensar clássico, né? o Mas- equilíbrio e o peso da camisa pro Real Madrid. Porque se você pensar em desempenho, o Barcelona é 100% O favorito pelo que vem apresentando. O que a defesa do Real tá jogando mal é... Ah, O terrível, Real tá terrível. jogando mal, mas... Como coletivo, o Real Madrid não tá funcionando de jeito Não funciona, nenhum. não Exato, funciona. mas um time que tem Mbappé, que tem tantos craques, tem Vini Júnior, Rodrigo, que estavam falando ali como se fosse um jogador de porcaria. baixo nível, uma Manda pro porcaria. Arsenal. O Bellingham, são jogadores que são de um patamar que eles conseguem resolver jogos, Sem dúvida. mesmo que jogando mal. Então o Real Madrid já fez isso no passado é peso da camisa? Não é peso da camisa, é que tem tanto craque lá que às vezes eles definem o jogo mesmo quando as coisas não correm bem. Então, a força do Real Madrid não é a camisa, não é o clássico, são esses jogadores, num bom dia, definirem um jogo. E vamos lembrar, o Barcelona, novamente, não controla jogo, não vai controlar o Real Madrid. Então, ou o Barcelona vai para cima do Real Madrid e vai dominar, que nem fez recentemente, ou vai tomar pau. Porque se encaixar, se o Real Madrid conseguisse encaixar, como fez a Inter de Milão com... no caso com os laterais saindo por trás ali daquela linha, ou seja, chegando de frente, não na linha caindo na linha de impedimento, o Real tem jogadores ali para causar o terror ali na defesa do Barcelona. O Vini Júnior, o Mbappé são dos mais rápidos do mundo, e se aquilo ali funcionar, vai ser também, não é tão fácil assim. Não acho assim que o Barcelona sobe contra o Real Madrid, não. Eu acho que o Barcelona vai ter que controlar mais o jogo. Assim, se vai conseguir ou não, eu não sei. Mas o Real Madrid não tá conseguindo também controlar o jogo dele. O Real Madrid não tá com intensidade no meio campo. E o Barcelona também... O Real não os tem meio laterais... campo, né? O Real Exato. parece a seleção brasileira. E o Barcelona... Ó o gancho. Eu não consigo imaginar um cenário do Real Madrid sobrando contra o Barcelona. Não consigo imaginar esse cenário, a não ser, como você falou, esteja no dia, o Mbappé tá naquele dia, vai ser o melhor jogo dele desde que ele chegou, e aí ele vai fazer um hat-trick, ele vai decidir. Não precisa sobrar, consigo. precisa o quê? Precisa de 2, 3 contra-ataques, não caírem na linha de impedimento com Vini Júnior ou Mbappé, e pronto. Não Esse vai precisa. ser o jogo do Real Madrid. É. O Exato, contra-ataque exato. para esses caras. Só que o Vini não tá bem, faz tempo que ele não tá jogando bem. Essa temporada dele foi bem abaixo. E vários jogos, assim, que ele até faz gol e tudo mais, mas ele não tá conseguindo performar como ele performou na temporada passada, por exemplo. Né? O Bellingham também. Mal demais. Aliás, essa crítica toda pro Rodrigo, eu acho engraçado, né? Porque os 2 jogos contra o Arsenal e o que eu tenho visto do Real Madrid, eu tenho muitas críticas a fazer ao Bellingham. E ele não sofre metade das reclamações, das palavras que são direcionadas ao Rodrigo. Que é o menos badalado do quarteto, né? E ele fez um gol nos últimos 25 jogos. É fácil falar do O Rodrigo. Rodrigo fez né? um gol nos últimos 25 jogos. A gente também tem tudo que bem, pensar que ele não tá Mas o conseguindo Rodrigo entregar. é o cara que sempre se sacrifica no Sim, time, sem porque tem que dúvida. jogar do outro lado. Ele tem que jogar torto, porque tá todo mundo jogando do mesmo lado. Eu vou defender o Rodrigo aqui, o Rodrigo. Tem defesa, mas acho que ele tá devendo, sem dúvida alguma. Ao Mas como contrário todo do o que eu time. acho. Como todo o time. Eu sim. acho que o momento Mas pro pesou mais pra Rodrigo é muito complicado até de carreira. Por quê? Porque ele tem que decidir se ele fica no Real Madrid, que é aquela grande, a maior grife. Se ele sair, é muito difícil voltar. Ou ter maior protagonismo em outro futebol. E a gente sabe que se ele larga, vai, por exemplo, pro Arsenal, e se não der certo? Né? Vai vir o cara falando que é um E ele tem passo atrás contrato, da carreira. ele tem contrato até 2028 Eu ainda. não Ele acho tem um que contrato longo com o Real Madrid. Eu não acho que a Premier League é uma boa liga pro Rodrigo, por exemplo. Eu não acho que seja uma boa liga pro Rodrigo. E é uma decisão difícil da carreira, realmente, né? Eu acho que é uma boa liga, mas não sei, eu não ótima sei. liga, mas Não, não é liga eu pra ele. acho que funciona pra ele, até porque eu gosto do chute de fora da área do Rodrigo, eu acho que ele teria uma qualidade pra fazer isso aqui. Um time mais organizado, mais pensando nele, ao invés dele ter que se sacrificar de jogar de outro lado, eu acho que seria uma boa. E eu entendo muito, Real Madrid, mas assim, você já foi... O Real Madrid já te buscou lá. Você não fracassou com o Real Madrid. Vamos pegar um caso aqui, o Casemiro. O Rodrigo foi, pô... O Casemiro. Não fracassou. Sabe, entendeu? Não é aquela coisa que, assim, não tem como. O Casemiro foi chutado no Real Madrid. Exato. E aí depois o Real Madrid saiu louco atrás dele. Então, cara, vai. Eu iria. Porque o valor de mercado dele hoje tá ali na casa dos 100 milhões de euros, mais ou menos. E lhe permite continuar na primeira prateleira. Então, é definir o mercado e fazer um bom estudo, mas acho que novos ares para ele, acho que seria importante sair desse ambiente tóxico de Bellingham, Mbappé e Vini Júnior. E ele não vai ser o nome desse Real Madrid nunca. O problema é o Mbappé, tá bem claro que isso aí. Exatamente. O problema é o Mbappé. Acho que seria uma boa ele sair, sim.
Não tenho o que falar. O Mbappé aqui, grande abraço pro Mbappé que tá assistindo a gente aqui. Eu te espero em Paris. Mas, já que o Massa deixou aquele gancho aqui, eu queria puxar. Pode ser a despedida do Ancelotti. E semana passada eu gravei com o Massa a CBF desistindo. Acabou o Ancelotti, não vem mais, esquece. Mas tá de volta. Põe o Ancelotti, tira o Ancelotti, parecendo o Sr. Miyagi. O Real Madrid é aquele cara que quer acabar o casamento, mas não quer que a mulher fique com ninguém, né? Então ele tá ali segurando e tal. Não vai pra... Ancelotti, Pô, grande analogia. procure ajuda, Ancelotti. É mais ou menos isso mesmo. Procure ajuda, cara, sério. Ciúme assim, de ex-namorada é Porque muito é bom. fato que vai acabar o casamento. Sim. Só que ele E o não quer Edinaldo que- é o quê? O Edinaldo é o amor platônico, Putz, esse né? é o problema, né, cara? Nossa, Ancelotti, você tá querendo trocar. Aí, O Edinaldo é um galã pegou feio. mal, Sabe cara. aquela novela que tem um galã feio? Que às vezes tem, Não, mas acontece. não é, né? Nossa, só senhora. Aí o cara, tá ali, mas ela vai ser feliz com aquele ali, entendeu? Só que aquele ali também... Vou não- falar que isso aqui, a camisa da seleção brasileira é o galã feio. Exato. Boa, É, boa, vai- boa. Tá, não vai é ser- Edinaldo. Vai ser feliz com ela ali, mas, se eu segurar mais um pouquinho aqui, aquela ali vai ter que ir pra outro, né? Porque não vai ficar muito tempo solteiro. Então, né? Mas vamos falar também uma coisa, né? Aí é a mesma história, né? Você vai largar o Real Madrid. O Ancelotti já ganhou o que ele podia ganhar no Real Madrid. Já tá mais do que certo, já ganhou o que ele podia ganhar. E, pô, ele já vai sair da ganhou. seleção Ele brasileira. vai sair, é fato. Já ganhou, já saiu, já voltou e ganhou de novo. Isso. Né? E tem outra questão, né? Porque se o Ancelotti vence, se o Real Madrid vence o Barcelona, e aí muda completamente aquele espírito, e acontece a mesma coisa que aconteceu no passado. O Real Madrid olha pra ele e de repente vamos dar uma nova chance pra esse casamento, né? O filho é o troféu, né? O exato. filho que segura ali, né? Mas eu acho que agora o ciclo não é possível, cara. que o É, Real não, Madrid- mas Porra, até por aí orgulho não dá, próprio, cara. né? Até por orgulho, porque seria, assim, pro Ancelotti mesmo que ele ganhe agora, é só adiar, porque aí o ano que vem vai ser o mesmo papo. Aí vem, porque tinha que render mais, porque se o Real Madrid não ganhou todas as Champions Leagues, todos os torneios, não, tá deixando de ganhar o Pyro Ímpar, porque o Marca vai reclamar que ele não ganhou, faz tempo que o Real Madrid não começa Quem com a tá posse no de Real bola. Madrid vai passar por isso. E ele sabe, ele não, já deu, não, né? não se importa. Eu Vai acho fazer que de ele- novo. Se fosse outro técnico, já teria sido demitido. Sim. Fato. É, O com Ancelotti certeza. tá lá porque ele é o Ancelotti e ele conquistou tudo que ele conquistou e conseguiu reverter muitas situações dentro do Real Madrid. Só que o time não parece que vai voltar a responder em campo. Então, meio que eles já viram que é isso. É Não, melhor mudar. esse e tem time- o Xavi, né? Tem o Xabi Alonso, que é o técnico dos sonhos do Real Esse Madrid. time não vai responder em campo, mas o Ancelotti, quando ele chega, também chega porque Sim. ali o time não respondia em campo e ele conseguiu armar em cima de alguns veteranos com muitos jovens, fazer esse resgate, e eu acho que é uma questão de mercado. O Real Madrid hoje tem o mesmo problema da seleção brasileira e me deixa curioso, porque se ele não consegue resolver esse problema também no Real Madrid, sem ir no mercado, será que ele consegue na seleção brasileira? Que é o quê? O meio-campo do Real Madrid é esvaziado. Muitas vezes você vê um time que não consegue controlar jogo e não consegue nem ter aquela verticalidade que tinha quando tinha o Kroos, porque o Kroos conseguia ter aquele passe. Esse é o grande problema do Real Madrid. Com o Camavinga e o Tchouaméni, eles não conseguiram manter o nível do Kroos, Casemiro. Não, O time perdeu não. equilíbrio. Modric. O time perdeu equilíbrio, E cai de fato. na armadilha do Rodrigo. O Rodrigo é o quê? O Rodrigo é tão bom que você quer usar. O Bellingham é tão bom que você quer usar. Mas aí você entra num quase 4-2-4. Tem alguns nomes e que é muito se complicado escalam, você né? perder, ficar com aquele meio campo esvaziado ali, né? E aí a alternativa, o Modric já não dá mais. O Modric é um craque, mas ele já é um craque em fim de carreira. É para complementar elenco ali, não é mais o jogador que vai carregar o meio campo do Real Madrid nas costas. Então, não tem os jogadores, mesmo o Valverde ali, que é um jogador que eu adoro, mas é um jogador de intensidade ali e que parece que vive na linha, colado ali, a linha lateral, e não consegue fazer o jogo fluir ali. Não, e essa é uma Não faz que reflexão. nem o Vitinha, por exemplo, que consegue Não, é outra coisa. Sem dar dúvida. dinamismo. O meio Dá campo do dinâmica, PSG hoje tem esse dinamismo. Ali o próprio Barcelona, apesar de não conseguir controlar o jogo por causa do Flick, se tivesse o outro técnico ali, conseguiria jogar de outra forma, porque tem o Pedro, tem o Gavi, tem vários outros meio-campos que estão acostumados ali a se movimentar. Casador. O De Jong, exato. Então, é um meio-campo forte. O Real Madrid hoje não. O Real Madrid hoje é um time desequilibrado. Sim, E muito. se o Ancelotti sair, vai para uma seleção
que tem exatamente o mesmo problema, que toda hora cai na armadilha de jogar com o Neymar de camisa 10 e mais 3 atacantes e com dois jogadores ali que marcam, que às vezes nem marcam, como o Bruno Guimarães, que não ocupa espaço, mas não é aquele jogador que vai segurar 4, né? Então é complicado, é muito complicado. Eu digo que já existe essa reflexão na própria imprensa espanhola, esquerda europeia de uma forma geral, que esse quarteto não se sustenta em campo. Não se sustenta justamente por isso, por essa falta de equilíbrio, por essa falta de ter a posse, de controlar o jogo. Você não consegue, com as características que esse quarteto tem, ter esse controle. Então, isso aconteceu nessa temporada. Então, ao fim da temporada, o próprio Marca, o Wise, bom, não dá pra jogar os 4 juntos. O que vai ser feito pra mudar isso, a gente não sabe, mas que não dá certo, não dá. E isso que eu ia falar também dos jornais, né? Tem um grande problema da imprensa espanhola, que é aquela coisa, se o jogador vai sair do Real Madrid, não é porque o Real Madrid contratou errado, acumulou um monte de coisa aqui que não precisava, não, é porque o jogador é ruim. Então o Rodrigo tá sofrendo isso. O Rodrigo virou um jogador ruim. Ele não é um jogador ruim nem perto disso. Mas se vai sair do Real Madrid é porque já não presta. Se o Real Madrid abriu mão desse cara é porque ele não serve pra nada. Eu quero mudar aqui o assunto, né? Vir aqui pra América do Sul, mas eu achei interessante só que o Massa falou, vai jogar com o Neymar de 10 ali. Interessante se o Neymar conseguir jogar. Desde 2022, desde a Copa do Mundo de 2022, ele fez 28 partidas. Mas mesmo sem o Neymar, pensa ali, Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, quem vai jogar ali, eu não sei, de centroavante ali é um problema, né? Mas nós temos vários pontas, vários atacantes e o meio-campo ali esvaziado. O meio-campo você vai ter os volantes, até bons volantes ali, com características diferentes, mas você vai jogar o quê? Não vejo um técnico na seleção brasileira capaz de botar, por exemplo, 3 volantes. Iam cair em cima dele para segurar ali um trio ofensivo, mas iam cair em cima deles. E não são volantes ruins de bola. O Bruno Guimarães, eu critico muito o Bruno Guimarães, mas ele é um jogador com capacidade técnica. Não pode jogar ele ali como cabeça de área. De costas, né? Jogando de costas. E ainda para segurar 4 na frente. Não consegue. Não dá. Não tem característica para isso. Eu só acho que a gente tem um recorte mais curto da seleção brasileira, que é um problema. A gente está olhando e vendo esse problema, que não existia com o Tite. Porque a gente não estava falando, e não era um elenco Mas superior. O Tite caiu nessa armadilha. Sim, mas assim, principalmente em Copa do Mundo. A gente está sofrendo na eliminatória. Imagina na Copa do Mundo. Eu acho que o próximo técnico da seleção brasileira, seja quem for, tem que montar um time mais reativo, mesmo que todo mundo odeie. Sim. Porque joga lá Parreira em 94, é hora de ganhar, não é hora de dar show, depois a gente pensa. Sim, mas o Parreira controlava jogo. Né? Os únicos bons momentos da seleção com o Dorival foram os primeiros jogos contra a Inglaterra e Espanha, que o time foi reativo. Entendeu? Porque agora o Brasil não vai ser o favorito para jogar com os outros. E o Brasil tem que aceitar isso. O Brasil não é mais favorito para jogar. Pode jogar contra a Bélgica. A Bélgica tá uma porcaria agora, então. Péssimo exemplo. Mas vamos lá. Joga com a Espanha, por exemplo. Talentosa geração belga. Exato. Joga com a Espanha. O Brasil não vai ser favorito para jogar com a Espanha. Né? Joga com a Inglaterra, enfim. Não vai ser favorito. Não. Então eu acho que o Brasil tem que jogar reativo. E o Ancelotti é um cara que sabe jogar reativo. Sim, vertical. Vertical. Só que o que o Eduardo falou realmente é uma verdade. Infelizmente, tem que concordar com o Eduardo. De novo, hein? Vocês esse lado concorda demais, cara. Não está cumprindo a promessa dos bastidores. Não está cumprindo. Mas que é a falta de meio-campistas que consigam fazer a seleção brasileira não ter a bola, mas conseguir sair com qualidade da defesa, né? Então, acho que esse vai ser o grande desafio do próximo técnico da seleção brasileira. Ajustar o meio-campo para a gente conseguir sair com mais qualidade de trás. Eu acho que o Danilo pode ser importante nisso, numa saída 3 de zagueiro. Deus. Acho que o Danilo vai continuar. Não, pelo amor de Deus. Não fala isso. Não fala isso. Quem vai fazer a saída com os zagueiros? O Danilo é um cara importante para isso. Pronto, já discordaram. Pronto. Chegamos aqui a um ponto em que discordamos bastante. Por quê? Você acha que o Danilo não tem qualidade e capacidade para sair jogando? O Danilo não é aquele lateral de atacar a profundidade, por exemplo. Mas por isso que o Dorival optou muitas vezes pelo Abner do outro lado, né? O Abner vai ser aquele cara que vai jogar espetado. E da direita, quem jogou assim é o Savinho, né? O Danilo não chega ao fundo mais. Não. Eu acho O Danilo não é mais lateral, inclusive. Já até abandonou. É muito triste nós estarmos aqui falando... 2025.
do Danilo nesse momento. Eu gosto do Danilo, do passado do Danilo, mas hoje não dá mais. Aí eu tenho cor da fumaça. Não tem como. E vai jogar com ele de zagueiro, nós temos melhores zagueiros. Tanto para sair jogando quanto para defender. Eu acho que o Léo Ortiz também pode ser pensando a longo prazo, claro, porque ele ainda precisa ser testado. Pensando em saída de bola, em qualidade técnica, o Léo Ortiz hoje no futebol brasileiro... Vocês querem que eu discorde mesmo, né? Vocês querem que eu discorde mesmo. O que o Léo Ortiz fez ainda na carreira para merecer? E no próprio... Mas se for você pensar nisso, então não tem ninguém para a seleção brasileira. O que ele fez nos últimos jogos? O que ele fez nos últimos jogos? Não, ele tem uma regularidade. Para mim, ele é um zagueiro mais regular do Flamengo na temporada inteira, desde o ano passado. Sim. Jogou como volante, não comprometeu, foi mudado de posição. As derrotas do Flamengo foram em cima de quem? Mas aí é um contexto, você tá pegando um contexto de um jogo. Eu tô pegando o contexto em que houve de alguns problema jogos, no sistema defensivo num sistema defensivo de um Flamengo que teoricamente tem o melhor elenco do Brasil. Ou seja, se ele não consegue segurar as pontas no melhor elenco do Brasil, num time dominante, você acha que ele vai segurar as pontas na seleção brasileira? Pô, mas o ano passado o Léo Ortiz estava mal? Não consegui ver. Ano passado, inclusive, ele foi convocado. Não consegui ver. Não consegui ver. A gente tá falando do recorte aqui, talvez, do momento de estabilidade do Felipe Luiz. Mas agora não dá pra pegar mais carreira. Se você pensar, se a gente tá pensando numa reestruturação da seleção brasileira, né? Já perdemos uma geração que veio. Não tem como trazer alguém que é consagrado. Não vai vir. Não vai vir essa pessoa. Você tá esperando uma pessoa que não existe. A gente tá queimando muito nome. Inclusive, essas últimas convocações brasileiras queimaram todo mundo. Murilo, que é um baita no zagueiro, saiu queimadaço. É isso, vai falar no Brasil hoje. É horrível. A gente já viveu isso muito tempo atrás, né? O Emerson era um cara que todo mundo odiava na seleção brasileira. Vários jogadores eram convocados. Não, por que levou esse jogador? E o próprio Eduardo disse, ninguém nasce com tradição, se constrói a tradição. É a mesma coisa. Mas ele vai ter que ser testado e vai... Vamos fazer o exercício aqui, no maneira de 4 de defesa. Quem que vocês colocariam nas duas laterais, por exemplo? As laterais, pra mim, são realmente o ponto problemático. mais problemático. É muito problemático. Faz muito tempo que a gente não tem lateral no Então Brasil. não pode excluir 100% o Danilo. Não, eu excluiria o Danilo porque a gente tem que dar um passo pra frente. A gente tem que dar um passo pra frente, a gente não pode... como lateral não... Porque pra construir jogo lateral, pra construir jogo por dentro, a gente não tem o Wesley. O Wesley não tem esse perfil. O Wesley ataca. Na esquerda, eu não vejo nenhum. Sinceramente, pela falta de laterais, mas isso aí não é minha função fazer, né? Pela falta de laterais, eu jogaria com 3 homens na defesa. Faz o 3-5-2, que você coloca... eu botaria ali alas e eu reforçaria o meio campo. Nós só temos volantes, não interessa. A gente põe 3 volantes ali e explora, põe o Vini Júnior espetado ali na ponta. Eu acho que... Mas ele já joga espetado na ponta. E o espetado pode ser o Martinelli do outro lado, que é mais ou menos o que ele faz no Arsenal, mesmo questão de velocidade. Joga na bola de velocidade de um de um lado de outro e alguém pra fechar ali no meio. Né? Pode jogar com o Rafinha ali fazendo o segundo homem atrás ali, se movimentando. Ou seja, dá mais liberdade ali na frente, segurar mais as pontas ali e no meio campo. E eu falei do Léo Ortiz, porque quando você fala do Léo Ortiz como se fosse a solução, eu acho que o nosso problema não é exatamente na defesa. Por exemplo, eu não gosto tanto do Marquinhos. Eu acho que é um jogador que às vezes foi super valorizado. Mas ele é meu bingo aqui, hein? Tô fechando meu bingo aqui. Tá falando do Marquinhos, pintor. O problema não... Mas o Marquinhos é um nome que joga ali, tá na final da Liga dos Campeões, é capitão. Não é um nome que causa problema. É ídolo. O problema não é defesa. Se tudo tiver ali funcionando, não é defesa. O Murilo é um bom nome. O Éder Militão, que teve aí fora há muito tempo. O problema não é não defesa. É um mau nome, não são grandes nomes, mas não é o Thiago Silva, mas são nomes bons. O Magalhães é um baita nome. O problema não é defesa. O Magalhães. Não é fase defensiva, é na saída de bola. A gente tá falando de modelo de jogo, né, no caso. Construir o jogo a partir de trás. É um modelo de jogo. Eu acho que pra mim o Danilo era um cara que poderia ajudar nisso. Eu não vejo outros jogadores assim de defesa com características que sejam muito melhores que a do Danilo para conseguir ajudar a construir o jogo de trás, porque a gente concordou que esse é o grande problema que o Ancelotti vai enfrentar na seleção. A gente pode trazer um homem do meio campo, pode jogar, por exemplo, o André é fenomenal nisso, e fazer essa saída de bola ali no 3, recuar, e joga com o João Gomes, as pessoas falam, estão no Wolverhampton, mas eles formam uma boa dupla ali. Formam uma grande dupla. Então, isso é outra estupidez. Exato, são jogadores diferentes também. Então, é isso, pode usar o próprio Bruno Guimarães, se ele não for o último homem ali para dar o combate, se tiver ali 3 homens de meio campo, ele tem essa saída vertical também, talvez seja ruim para controlar o jogo. Tem opções tem. Se um técnico bom vai estudar e vai achar opções. Eu acho que não é um problema só de nomes, a gente tem problema de nomes em 2 posições, laterais
E acho que um homem de centroavante. ataque, um centroavante. Então dá pra solucionar. Fora isso, o resto eu acho que a gente tem... talvez um homem de criatividade no meio campo, mas isso pra mim é mais contornável. Então, basicamente, a gente espera que a esposa do Ancelotti libere ele, Isso. porque ele é capaz de ajudar a gente a chegar num lugar melhor. A gente vai... Se ela não for a sogra do Vitor Pereira. A gente vai voltar a conversar. Eu vou mandar um abraço pro Léo Ortiz, eu converso bastante com ele. Eu gosto de futebol americano, bato papo com ele ali, torce pros Patriots, a gente conversa ali, fez um bom trabalho no draft. Então eu vou... E o 9 da seleção é Yuri Alberto, tá? É o 9 do Hexa. Ixi, Eu quero passar aqui... Agora ele vai mudar de tópico, né? Agora fala pro Léo Ortiz que ele tem grandes fãs aqui. Não, eu Léo gosto Ortiz, do futebol dele. Sou fã do Léo Ortiz, Eu eu só sou acho fã que a do gente Léo não Ortiz. pode Vai falar dar do Léo jogador, Ortiz pô. como a solução pra Léo Ortiz. seleção brasileira. Mudou, tá vendo? Mudou, né? Rapaz, aqui Não, eu já te deixei mal outro Que dia. isso? Não, os caras estão querendo me quebrar as pernas Eu já toda te hora deixei aqui. mal outro dia, agora eu tenho que me retratar aqui. Não, mas isso aqui, todo mundo sabe que é profissionalismo, é outra coisa. Se eu tiver que falar mal, eu vou falar mal. Não tenho motivo nenhum pra não falar. Mas eu queria trazer só, puxar pro futebol brasileiro pra gente até arrematar aqui. Futebol de clubes, né? O Palmeiras, tranquilidade na vida, 100% na Libertadores, é o primeiro time já classificado para o mata-mata, então dá uma tranquilidade até maior para esse pré-mundial, né? Vai começar a pensar ali, não tem que se importar tanto. Enquanto isso, nós temos 2 brasileiros que vão para o Mundial, que estão em situação um pouquinho mais complicada, que é o caso do Botafogo, está em terceiro no seu grupo, assim como o Flamengo. Eu separei aqui, né, os jogos para a gente passar direitinho. O Botafogo terceiro no grupo A com 6 pontos, o Estudiantes tem 9 e a Universidade de Chile tem 7. O Botafogo joga em casa, justamente contra esses 2 times. Então ele tem ali a situação nas mãos dele, depende dele. E o Flamengo, terceiro no grupo C com 5 pontos, LDU e o Central Córdoba com 8 pontos adiante. O Flamengo joga contra a LDU e contra o Táchira em casa. Tá? O Córdoba tem 2 jogos fora, então isso aqui pode ser uma vantagem, tem que jogar os 2 fora ali ainda, mas tem essa situação que assim, é um pouco atípica, né? A gente falar que o atual campeão da Libertadores e um dos grandes favoritos, que é o Flamengo, sofrendo um pouco nessa primeira fase. Sem dúvida. Uma situação muito atípica, principalmente pela expectativa que foi criada, em especial do Flamengo. O Botafogo, a gente já sabia que ia sofrer nessa fase de grupos, muito pelo que foi o planejamento ou não planejamento do Botafogo nesse início de temporada. Começou a levar a sério a temporada no mês de abril. Enfim, já muita coisa tinha acontecido, então a formação do elenco, você vê que existem problemas, acho até estruturais desse elenco do Botafogo, não se encontrou ainda uma posição para os seus principais jogadores, né? O próprio Savarino teve que mudar de posição, o time ainda está buscando a sua melhor forma, então isso... Pegar o bonde andando no futebol, às vezes é muito complicado. Então, quando você vai buscar a recuperação, já é tarde. Né? Espero que não seja para o Botafogo. Tem 2 jogos em casa, um deles encardidíssimo contra o Estudiantes, que é um time que sabe muito bem jogar essa competição. Né? Exemplo do que é o Palmeiras, né? Falando do Palmeiras, que o Palmeiras realmente, com Abel Ferreira especialmente, é um clube que parece que nasceu para isso, né? Especialmente na fase de grupos. É um time que dentro e fora de casa atua da mesma forma e é dominante, não dá chance para os adversários. Diferente do Botafogo e Flamengo, que ainda precisa encontrar um caminho. O Flamengo, acho que muito pela a falta de experiência do Felipe Luiz em lidar com esse tipo de competição, acho que está batendo nesse momento, porque nem sempre você consegue jogar da mesma maneira, ser impositivo, e você tem que lidar com as adversidades. E o Flamengo tem tido muita dificuldade quando tem seu jogo neutralizado. Foi o que aconteceu ontem. Né? O Central Córdoba, eu conversava com o Eduardo nos bastidores, em 2 jogos mostrou exatamente o que se deve fazer para jogar contra esse Flamengo do Felipe Luiz. Espetar 2 pontas ali, os 2 extremos, dificultar a saída dos laterais. O Wesley e o Ayrton Lucas sequer foram à linha de fundo durante os 90 minutos e marcar pressão de forma alternada, então o time fica sem soluções. Foi exatamente o que o Flamengo fez ontem e o Felipe Luiz precisa repensar o que o Flamengo tem que fazer. Tático, exatamente, ter repertório tático. Eu quero só fazer uma provocação para esse lado aqui. Opa. Eu quero perguntar. Não precisa provocar muito. É fácil, né? É só jogar aqui. Mas eu tava acompanhando alguns comentários. Já virou gata borralheira, o Felipe Luiz?
Nós falamos aqui, eu ainda gosto dele, dele. Como era cedo pra falar que ele é o novo técnico da seleção brasileira, ainda é cedo pra falar que ele não presta, né? Não, e eu tô muito longe disso, que isso fique claro. Gosto muito do trabalho do Filipe Luís. É um trabalho muito bom, ainda é um trabalho sem muito dúvida, bom. Mas acho que é um trabalho que ainda precisa de um amadurecimento natural. Porque ele tá começou não tem uma temporada completa ainda, gente. É a mesma coisa que eu acho do Léo Ortiz. Já começa a estar no Flamengo, aí de repente já começa a falar. Será que o Filipe Luís é teu amigo também? Ele também participou do draft da NFL, então. Aí já começa. Ele fez. Você não pode avaliar o trabalho por meses. Não pode. Isso não pode acontecer. O goleiro do Corinthians foi que quando surgiu no Flamengo, ele fazia, o Hugo fazia defesas, na época não era o Hugo, né? Era o Neneca. Então, quando ele surgiu, era o... Melhor que o Courtois, chegaram a dizer aí em TV aberta. Melhor que o Courtois. Então, muitos de nós, às vezes, da imprensa, nos afobamos, e a torcida, óbvio, também se afoba às vezes, e vai além. Né? Então é o que acontece com o Filipe Luís, já falavam dele na seleção brasileira. Vocês da imprensa são pesados. Nós. Vocês. Às vezes eu também me passo, né? Faz parte. Às vezes. Um pouquinho mais que às vezes. Mas o pessoal também reclama, mas é isso que dá certo, né? Se eu chegar aqui e cravar, o Filipe Luís é uma porcaria, esse vídeo vai ser compartilhado, vai virar. Sem dúvida. Se eu falar ponderado. Exato. É pior, como é que é? Ele é pior do que o treinador, do que o Carille. Pior que o Carille. E ele é pior do que o... teve essa aí. Teve um colega aí. Grande abraço. Exato. Então, não chega tanto. Eu só acho que ele precisa ainda provar muito, tem que trabalhar. Provavelmente, se a gente conversar com ele, ele sabe. Ele parece ser sensato. Sim. Né? E outra questão. Fala aqui do Filipe Luís... As pessoas falam do Filipe Luís como se fosse um futebol vistoso e quase remetem ele ao Jorge Jesus. Não, gente, o Filipe Luís tá muito mais para Simeone do que para Jorge Jesus. Ele tem um estilo... ele é dominante porque o elenco do Flamengo é o melhor elenco do Brasil, mas o estilo de jogo é um estilo bem mais pragmático do que muitas vezes as pessoas vendem a ideia no Flamengo. Inclusive, você pega jogos em que o Flamengo era superior tecnicamente e que claramente... Ele tinha lá, por exemplo, final contra o Fluminense. Final contra o Fluminense, ele não teve nenhuma vergonha de tocar a bola ali no lado direito, fazer umas triangulações. Se fosse o Fernando Diniz, ia todo mundo tá dizendo que ele tá fazendo a saidinha lá. E chamava, e depois saía jogando... E o Fluminense tinha problemas o tempo inteiro, mas ele não ficava ali, eu sou melhor que o Fluminense, vou atacar, nada. Ficava ali cozinhando o jogo e pragmático, de forma pragmática, sem ter sofrer. Isso não é ruim. As pessoas falam às vezes do pragmatismo como se fosse ruim. Não, você tem que ter soluções, tem que ter alternativas e tem que ser pragmático, porque o que importa no final é vencer. E para vencer, você tem que fazer o que deve ser feito para vencer. Não é botar todo mundo lá atrás, mas é saber a hora de controlar, saber a hora de atacar, saber a hora de ser vertical. E eu acho que aí o Filipe Luís ainda também vai aprender a lidar com essas situações, né? Ou tem que ver, como disse ali o Rian, tem que entender quando tem esses problemas, quais são as soluções, e também tem o problema às vezes do elenco, né? Por mais que seja o melhor elenco do Brasil, qualquer elenco no Brasil tem problemas. Eu só quero completar só o corte do Massa, né? Porque o corte foi muito bem feito e você citou um nome, e aí eu vou dizer para você também, tá? Ele citou o nome de Jorge Jesus. Muitas críticas podem surgir porque Jorge Jesus está no mercado e aí aquela dá aquela balançada e vai ter muita gente que tá assim... O Jorge Jesus tem muita viúva, né? No Brasil, então muita viúva. Então, tome cuidado com as críticas que acontecerem agora, porque vai ter gente querendo de volta. Mas isso aí, só para completar o que o Eduardo falou, isso aí é meio que óbvio hoje em dia, porque assim, apesar de um time ou um técnico ter um modelo de jogo, o time ele vai ter que, cada jogo, se adaptar a situações diferentes. Sem dúvida. Né? Então, vamos falar, o Carille é retranqueiro. Em alguns jogos ele é. Então. Mas só que ele tem que criar repertório. O exemplo foi ruim de novo. Não foi. Ele tem que criar repertório no time dele
pra quando o Vasco, muitas vezes nessa temporada, ficou mais com a bola do que os adversários. Porque, obviamente, vai ter muito jogo que o Vasco vai ter que ficar com a bola. Entendeu? O Vasco vai ter que propor o jogo. E aí, em muitos momentos, o Vasco conseguiu achar ali mecanismos coletivos para conseguir superar rivais fechados, por exemplo. Por mais que a principal arma do Vasco seja achar o Verratti na área, e muitos jogos... A principal não, a única. Em muitos jogos isso foi a única arma do time do Vasco, mas, por exemplo, teve um período do trabalho do Carille, e acho que o melhor período do trabalho do Carille foi quando ele juntou o Nuno, o Garré e o Felipe Coutinho no mesmo lado do campo, ou seja, juntou 2 pontas no mesmo lado, com o Coutinho aproximando, e o Vasco conseguiu fazer boas triangulações por ali. Então, assim, é um cara retranqueiro, mas em certos momentos, todo treinador profissional ele tem que ter esse repertório para conseguir fazer a equipe dele se adaptar a diversos cenários do jogo, né? Cássio, todo treinador profissional deveria, né? Ou deveria, pelo menos, se incomodar e buscar soluções. Mas aqui tem 2 coisas. Primeiro, às vezes não tem capacidade, às vezes não tem tempo, e às vezes a qualidade também em campo não ajuda, né? Então a gente tem que falar aqui também que não é tudo técnico, né? Por exemplo, o Flamengo muitas vezes pecou nessa temporada porque não tinha alguém para fazer gol. Né? Então, tinha jogos em que o Flamengo era superior e o jogo era apertado, por quê? Perdia muitas chances. Então, eu até falei... Ou o elenco não compra, ou os jogadores não compram a ideia e não querem fazer o que o cara falou ali. Também. É uma coisa muito mais complexa, ou seja, né? Então tem um pouco disso tudo. Ontem mesmo, por exemplo, o Flamengo errou 66 passes, pô. E uma porcentagem significativa desses 66 passes foram numa zona do campo e que trouxeram prejuízo pro Flamengo. Trouxe transição rápida para o adversário. Então são erros individuais, às vezes, que prejudicam um trabalho tático. Então, existe isso também no futebol e aconteceu ontem. Não tem como, né? É um esporte coletivo, então o erro de um afeta o outro. Exato. E o treinador tá ali, ele indica. Agora, se não tá funcionando, não é só culpa do treinador. A gente consegue analisar muito bem quando é falta de repertório de treinador. A gente cansou de mostrar que o trabalho não evolui, esse aqui não está conseguindo fazer, ele não tem variação, ele não tem nem tentativa de solução para um problema que o time apresenta. E tem aqueles treinadores que mudam, e aí percebe que o elenco não vai para lugar nenhum, né? Aí é um problema muito maior. Aliás, até aproveitando o gancho, não tem como o Carille ser mandado embora do Vasco agora para tentar resolver, né? Porque o Vasco passou, tá lá na capa do Gol, né? Tá lá na nossa matéria, você pode procurar. É o primeiro time brasileiro a levar 4 gols de um time venezuelano. Exatamente. Né? E eu vou falar alguma coisa, todo mundo vai discordar aqui, obviamente. Mas eu achava que o trabalho do Fábio Carille não era ruim. O trabalho do Fábio Carille no Vasco era bom. O trabalho do Fábio Carille, pra mim, não era ruim no Vasco, e assim como ele não foi ruim no Santos. Exato. Porque assim... A maior injustiça, eu acho que no Vasco eu ainda entendo, mas ele ter sido demitido do Santos, não ter renovado o contrato, provou-se um erro. Eu não entendo, assim, eu entendo no contexto. A torcida do Vasco não gostava do Carille desde o início, cara. Eu fui em São Januário no jogo do Campeonato Carioca. Era início de temporada. A torcida já tava pedindo pra ele sair, cara. Isso, mas tem a marca, né? E é o bordão. O Carille é o rótulo. É o rótulo. Por isso que eu tentei fugir de rótulos aqui, da gente falar, o técnico é retranqueiro. Meu objetivo é isso, fugir de rótulos, porque o técnico, ele deveria, como o Eduardo falou, ou é o objetivo do treinador se adaptar a cenários diferentes dos jogos para fazer a equipe render de forma diferente e conseguir superar o adversário, né? Seja defensiva ou ofensivamente. Então, o Carille, dentro do trabalho do Vasco, o Vasco tem um elenco limitado. O elenco do Vasco não é para brigar por Campeonato Brasileiro. Pelo título do Campeonato Brasileiro, o elenco do Vasco não é para brigar por Libertadores, talvez. O elenco do Vasco é para ficar no meio da tabela mais uma vez. O torcedor do Vasco odeia isso, mas é a realidade do Vasco. Brigar para não cair seria ótimo. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco tem um elenco limitado, o Vasco tem uma situação política complicadíssima, né? Agora o Edmundo tá com um problema com o Pedrinho, já não bastava o problema da SAF, então as correntes políticas do Vasco estão em polvorosa. Então o Vasco vive uma situação complicada, na qual brigar pelo 10º lugar no Campeonato Brasileiro é a realidade do Vasco, cara. E aí, o Carille vinha fazendo isso. O Vasco jogou em casa em São Januário, os jogos que jogou em São Januário era pra ganhar e ganhou, entendeu? E o Vasco tentou arrumar pontos fora de casa, então o trabalho dele não era ruim. Você via que o time tinha repertório, como eu falei, eu dei o exemplo aí do Garré jogando com o Coutinho e o Nuno na esquerda. O Vasco tinha repertório para conseguir criar jogadas no ataque e tudo mais, e obviamente tentava achar sempre o Verratti, que é o ponto alto, porque, cara, se você tem o maior cabeceador do futebol mundial, tu tem que cruzar a bola para ele.
Se vira como, mas tu tem que criar repertório no ataque pra conseguir criar Mas tu não acha que essa fritura do Mundial, hein? essa O fritura do Fábio maior Carille? cabeceador Eu do achei- futebol mundial. O Cristiano Ronaldo lá na Arábia tá assim, se remoendo, Não, coitado. eu achei que ele ia Deve falar... ter alguns outros aí também. Eu deve achei que ter ele ia falar alguns da outros. criança lá de 1,59m que fez o gol de Ah, cabeça. teve essa Não, também. aí é pura provocação, corta essa parte do programa, porque aí o torcedor vascaíno já não gosta do Carille, agora já não gosta do Bellatini também. Mas eu tenho vários amigos Só vascaínos, pra né? complementar, eu não falava, essa fritura do Fábio Carille não começa até antes mesmo dele ser anunciado? Não, começa no discurso claro. do Pedrinho, que fala que o Vasco vai ter um DNA ofensivo, Não, e aí você mexe com o DNA psicológico do ofensivo, torcedor. eu odeio o DNA É, ofensivo, então assim, cara. o torcedor vai ali esperando que... Tudo bem, o torcedor, vamos ser sinceros, o torcedor do Vasco não espera que o Vasco vai ser campeão da Libertadores, mas ele espera que o Vasco espera. pelo menos O torcedor faça gol, espera, jogue... né? Não, brigue, seja Compete, competitivo. E aí você é. traz um técnico que historicamente é taxado de defensivo, isso vai criar uma antipatia por parte do torcedor. Mas eu vou falar que eu E acho ele que já começa perdendo, né? O Então, torcedor Sim. espera. Eu até entendo, eu falo, o torcedor tem que começar acreditando, ele tem que falar pra todo mundo que vai ser campeão. Então saiu, primeira semana ganhou o jogo, tá em primeiro, tira o print, olha lá, líder, segue o líder e acabou. Ótimo. Só que aí a gente tem que dar uma dosada. Foi assim com o Santos no ano que o Santos caiu. Começa com o Carille. Ah, não, porque ele não tem o DNA ofensivo do Santos. O DNA ofensivo falou assim: mantenha o Carille. O Carille vai não deixar o Santos brigar para cair. Era o caso. O que se reclamou naquela época do Corinthians, que foi campeão em 2017, 18, 19? Porque aí já eram 3 anos, o trabalho não evoluía, ganhava o campeonato estadual e brigava para não cair, era aquela coisa fechada. Percebia-se que tinham peças que dava para fazer algo a mais e ele não fazia, então, ok. Mas se o seu time é fraco, se o seu elenco é fraco, você percebe isso, e é raso, cara, abraça ali, eu vou ser reativo e vamos embora. Exato. E nós temos que ver a situação do Vasco hoje. Não tem time para ser rebaixado, Sim. mas tem todos os ingredientes para ser rebaixado. Você tem crise política, você tem instabilidade, você tem um problema financeiro, e aí... Vasco tá 11 dias sem treinador. Exato. O pior problema do Vasco é dentro do Vasco, é o próprio Vasco. O Vasco se autossabota diversas vezes ao longo dos últimos anos. É sim. o pior Então, problema do Vasco. É um suco de rebaixamento. O Vasco tem que acordar agora, porque senão vai passar um ano bem difícil. E tá muito cedo. O Corinthians provou ano passado. O Corinthians, eu falei Sim. praticamente a mesma coisa ano passado. O Corinthians tinha tudo para ser rebaixado ano passado. Respirou fundo, investiu também pesado, que o Vasco não vai conseguir Não vai fazer. investir. Tem esse diferencial também da janela do meio. E conseguiu arrumar a casa e terminar em alta, né? Mas o Vasco hoje, com esse conflito todo, se não arrumar a casa, não vai conseguir ter um ano tranquilo, e o rebaixamento tá ali. Vale pro Vasco e vale pro Santos. Sim. Também, porque falamos do Santos aqui, vale pro Santos também. O Neymar não vai surgir do nada no seu cavalo e salvar o Santos do rebaixamento. O Santos também não tem time para ser rebaixado, mas se continuar trilhando esse caminho, também não tá muito ali acima, não, entendeu? No brasileiro, quem briga para ser 10º pode ser rebaixado, né? A história diz isso. E assim, como é que você demite um treinador sem ter a mínima ideia do que você vai fazer depois? Isso. E também, A assim, gente resolve depois. perdeu fora de casa, vamos demitir, porque a torcida tá pressionando. A torcida tava pressionando desde o Campeonato Carioca, cara. A torcida tava pressionando. E assim, a torcida tava pressionando quando o Vasco tinha bola, né? No estádio, o Vasco tem a bola. Só que não dá pra entrar por aqui, vamos balançar pra ir pro outro lado. A torcida começava a vaiar o time, sim, entendeu? A torcida começava a vaiar o time. Aí, peraí, então como é que você quer que o cara jogue? Quer que o cara jogue com um bico pra frente? Eu tenho uma briga quase todo final de semana, eu vou no estádio, e aí é muito engraçado o pessoal do lado. Chuta! Eu falei, mas vai chutar como? Não é só chutar. Ele chegou na frente da área, chuta. Eu falei, mas tem 300 pessoas na frente. Não dá, você tem que passar a bola. Ah, mas vai voltar lá atrás. Sim, você às vezes tem que voltar pra fazer a construção. Tem que... Ali, aquela zona, tá sempre com jogador de defesa. Hoje em dia, todo mundo põe ali, né? Não tem como. Não tem... então, esse é o problema. E só ia falar, o Massa falou que o Corinthians terminou em alta como a dívida. Mandar um grande abraço pro meu amigo Gustavo Faldon aqui. Eu tinha que fazer essa menção da nossa dívida do Corinthians, que tá boa aí. Né? O ambiente político tá maravilhoso. Só pra encerrar sobre o Vasco, que a gente já falou muito do Vasco, o Vasco não tá merecendo falar 5 minutos dele, né? A verdade é essa. Mas assim, o Pedrinho é um caso à parte no futebol brasileiro, né? Porque
Pedrinho tem ideias excelentes, né? O Pedrinho, como comentarista, Oh. admirava demais ele, né? Eu admiro ainda. Eu admiro a persistência e a perseverança dele. Porque ele, pô, tá... Tu olha na cara do Pedrinho, tu vê um cara cansado, esgotado e sugado, né? Completamente. Só que ele no E dia com harmonização artificial. É bom dizer, é bom deixar claro. Pessoal, Que tá, harmonização parece é- o escudo do Atlético não é Goianiense, legal, mas tá tudo. não. Harmonização... Eu não sei. Se há Tem alguma gente que harmonia gosta, no Vasco, mas- é no rosto do Pedrinho. Pelo menos ele foi buscar, né? Agora o resto não tem nada, não tem nenhuma harmonia lá. Tira o rei da minha frente que eu não consegui terminar de falar. Mas enfim, o Pedrinho, ele viu que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Ele tá sofrendo com isso, né? Porque assim, ele veio com o discurso, eu quero que o Vasco jogue pra frente, um time ofensivo, etc, etc. E aí, vou atrás do Renato Gaúcho. Só que o Renato Gaúcho pediu 1.700.000, ele falou, opa, Renato, não dá não, né? Aí, Tem desconto pra amigo aí? vamos ver no mercado aqui o que a gente tem. O cara, ele É o cara, parecido, ele é um pouquinho a menos e tal. Vamos com carinho. Parecido, estilo parecido. Então, assim, ele tem, assim, a teoria dele, ele tem ideias muito boas, mas na prática acabou não funcionando. E, pô, ele demitiu um cara e não tem a mínima ideia do que ele vai fazer depois Então, e deixa o Felipe... Ele procurou o como Diniz, técnico. né? A Em história- contato com o Diniz, mas Aí é uma isso- Mas coisa... o Diniz pediu, tipo, o que o Renato pediu, então Mas ele tá eu na acho que mesma. o pessoal tá querendo pedir isso aí também pra evitar de ir, né? Porque o ponto é, o discurso é maravilhoso e a prática não funciona desse jeito, principalmente porque aqui a gente tá falando, não tem que mandar o técnico embora, não tem que mandar. Aí, de repente, você se vê numa sala com 30 torcedores organizados falando assim, e o cara fala assim, não, acho que é bom mandar embora. Eu acho que vale a pena mandar embora. Felizmente é vamos cultural, mandar né? A embora. cultura do futebol E brasileiro. você manda embora porque ameniza esse ponto. Você tirou, tirei o problema. Entendeu? Vai vir uma outra cobrança depois. Os caras vão vir te encher o saco, mas Pior que Eles cedem à pressão. o Vasco precisa desse cara que consegue ser alheio a interferências externas. E eu E achava que o não existe no Pedrinho futebol poderia... brasileiro. O A Pedrinho Leila. poderia ser um pouco esse cara, só que ele não tá conseguindo. Ele não tá sendo... Só é quando ganha. A Leila mas- porque o Palmeiras ganha. Mas a Leila Então bancou. a pressão sobe, sim, vários momentos. Mas se a situação do Palmeiras tivesse desandado... Mas não desandou duvido. justamente porque ela não apavorou. Ela não Sim, afobou. não pode... O André Sanches não bancou o Tite lá atrás. Já, então, o Andrés fez É aquele... isso que falta, né? entendeu? Ó, pode Isso. falar o que for. Eu sou o presidente, o cara vai ficar porque eu acredito no trabalho dele Isso. e o trabalho tá dando certo. Porque o Pedrinho entende de futebol, cara. Ele vê o time treinando todo dia. Então ele sabe o que funciona ou não. Não é possível que ele ache que funcione com o Felipe comandando o time. É isso aí. Bom, vamos encerrar aqui. Tá bom, a gente pode gravar já uns 3 ou 4 programas. Que tá legal o papo aqui. muito bom, muito bom. Rian, muito obrigado pela eu que presença. agradeço, Carlos, Prazer enorme. prazerzaço, muito Prazer obrigado. Massa. Se fala aqui semana que vem aqui, vamos manter esse agito aqui, foi bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, o seu hype, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima. Valeu!